Agora está começando Jornal Página 1. O que aconteceu nas últimas 24 horas na cidade de Paranavaí e região. Notícias policiais, política, esporte. Tudo num só informativo. Jornal Página 1. Olá, muito bom dia. Hoje é 6 de agosto de 2019 e é terça-feira. Estamos vivendo o inverno brasileiro. Está no ar o Jornal Página 1, direção e apresentação de Beto Neves, supervisão de Leila Fachin, central de produção, Rádio Escala FM e TV Escala News. As principais manchetes de hoje: operação policial aborda mais de 1.000 pessoas na capital do Paraná. Queda da Selic pode construir ambiente para a recuperação do consumo, é o que avalia economistas. Governo paraense termina a transferência de presos após o massacre em Altamira. Proposta que sugere alterações no programa de regularização ambiental beneficia produtores rurais. A partir de agora, estas e outras notícias aqui no seu Jornal Página 1, que está apenas começando. Começando o Jornal Página 1, vamos para a previsão do tempo para todo o Brasil para esta terça-feira. E aí, sentiram muito frio nesse fim de semana? As temperaturas ficaram baixas em todo o centro-sul do país e tivemos até temperatura negativa em áreas da Serra Gaúcha e Catarinense. Esse vídeo foi enviado para o Michel, lá de São Joaquim, na Serra de Santa Catarina, e mostra a geada que ocorreu na região. Também tivemos geadas em várias áreas da região sul e no sul de Mato Grosso do Sul. Algumas cidades e capitais registraram recorde de menor temperatura máxima do ano, como foi o caso de São Paulo, Curitiba e no Rio de Janeiro. Na capital paulista, a tarde do domingo foi muito fria, com máxima de apenas 12,2 graus. O recorde anterior era de 14,2 no dia 7 de julho. Curitiba teve máxima de 11,3 graus e o Rio de Janeiro ficou com máxima de 19,6. O recorde anterior na capital fluminense era de 20,6 graus no dia 17 de julho. Também tivemos recorde de temperatura mínima em Porto Velho e Rio Branco. O recorde foi consecutivo, aconteceu no domingo e depois de novo na segunda-feira. Na segunda, a mínima de Porto Velho foi de 13,1 graus e em Rio Branco de 9,3. Bastante frio, mas a tendência nos próximos dias já é de elevação de temperatura. Nesta terça-feira, o sol vai brilhar forte e não chove na região sul, mas o céu fica com um pouco mais de nebulosidade no litoral de Santa Catarina e do Paraná. A circulação dos ventos também vai favorecer a formação de muitas nuvens pela região sudeste, Goiás, Distrito Federal e áreas de Mato Grosso do Sul. Mas só há previsão de chuva nessa área mais escura do mapa, entre o noroeste paulista, Triângulo Mineiro, sul de Goiás e nordeste de Mato Grosso do Sul. Chove principalmente pela manhã e no início da tarde. O tempo fica bem instável no Espírito Santo, com chuva de fraca a moderada intensidade a qualquer hora. A temperatura consegue subir um pouquinho mais do que nos últimos dias em Vitória. A circulação dos ventos ainda leva umidade para a faixa leste nordestina e chove de forma frequente entre as capitais Natal e Maceió e no litoral sul da Bahia. Salvador e Aracaju terão bastante sol e chuva passageira em alguns momentos. No extremo norte do país ainda ocorrem pancadas de chuva ao longo do dia. Em Roraima, noroeste do Pará e nordeste do Amazonas, a chuva será frequente e há alerta para temporais. A mínima prevista para Florianópolis é de 15 graus e a máxima chega aos 20. Em São Paulo, a temperatura varia entre 12 e 24 graus. Campo Grande fica com máxima de 27 nesta terça-feira e a temperatura chega aos 28 graus em João Pessoa. Operação policial aborda mais de 1.300 pessoas na capital do Paraná, em Curitiba. A prevenção de crimes foi o maior resultado da operação desencadeada pela Polícia Militar desde a tarde do dia
2 de agosto até a madrugada do dia 3 de agosto, em Curitiba. A Operação 100 abordou mais de 1.300 pessoas e de 630 veículos. Foram detidas 12 pessoas, apreendidas uma arma de calibre restrito, uma pistola .40, com 28 munições e outros materiais. O trabalho contou com 550 policiais em 165 viaturas e 60 em cavalos para reforçar o policiamento. Também intensificar as abordagens e fiscalização em áreas residenciais, comerciais, públicas e no trânsito da capital do Paraná. Representantes de todos os batalhões de Curitiba se reuniram no quartel-geral da Polícia Militar para a saída da operação nomeada de 100, que utilizou inclusive o efetivo que ficava apenas no setor administrativo da corporação. 165 viaturas, 550 policiais militares, além da cavalaria, de um helicóptero e de motocicletas, integraram esta mega operação. Nós vamos fazer com essa operação com que o índice criminal reduza. Com isso, nós impactamos a sociedade e criamos um clima não favorável para a ação delituosa. Nossa natureza é preventiva, então, resultado disso, uma sociedade melhor protegida. Do quartel-geral, cada equipe seguiu para um ponto diferente da capital paranaense. Eles realizaram abordagens e também fizeram o patrulhamento. Nós temos um setor de planejamento e um setor de inteligência, que gera uma consciência situacional. Dentro desse fator de consciência situacional, nós aplicamos a tropa no terreno. E essa operação, a operação que a gente falou como Operação 100, que vem em comemoração aos 175 anos da polícia, ela tem esse objetivo, né? Fazer com que desestabilize o crime, para que eles não percebam e não saibam de que forma a polícia trabalha e quando vai fazer a operação. Módulos móveis da Polícia Militar também reforçaram os trabalhos, cada um com base em pontos fixos para o atendimento da população. Nas ruas, as pessoas aprovaram este trabalho preventivo. É bom ter polícia na rua, né? Sinal de segurança para a população, né? Ver que eles estão agindo e estão tentando prevenir que aconteça alguma coisa com o pessoal que está passando, né? A gente fica mais tranquila, né? A gente tem muita mulher trabalhando, né? A gente, sei lá, eu acho que precisa ter mesmo, sempre. Eu acho bom, né? Que é mais segurança pra gente, né? Pelo menos a gente que sai à noite, passa aqui por essa praça, assim, então a gente já fica um pouco mais tranquilo. Queda da Selic pode construir ambiente para a recuperação do consumo, é o que avalia o economista. O Copom reduziu a taxa de juros em 0,5 pontos percentuais após 16 meses. A queda da Selic, taxa básica de juros da economia, de 0,5 pontos percentuais para 6%, mostra que com a inflação abaixo do centro da meta, a economia não está bem. É o que avalia o economista Roberto Heller da Universidade de Brasília, após números anunciados pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. O Banco Central levou esses dois aspectos em conta, né? Reduzir, dado que a inflação está permitindo, ele reduz a Selic na esperança de estimular um pouco a economia. Eu, particularmente, acho que não vai ter muito impacto na questão da crise. Eu até seria mais cuidadoso que o Banco Central. Eu teria esperado a aprovação da reforma da Previdência. A decisão contribuiu para o menor patamar da taxa desde o início do regime de metas de inflação em 1999. A Selic estava em 6,5% desde março de 2018. Até então, ela tinha chegado a esse percentual após 12 cortes seguidos. Entre julho de 2015 e agosto de 2016, a taxa chegou a 14,25%. O Copom informou que desde a última reunião, em junho, houve consenso de que havia um cenário positivo que permitia o corte. Além disso, o comitê prevê que há espaço para novos cortes. O economista Roberto Heller avalia as mudanças a curto prazo para o país. Agora, o que pode ter é uma queda da taxa de juros para financiamento de consumo. E isso vai formando um ambiente para recuperação de consumo. Não creio que agora, mas quem sabe no futuro. Principalmente do consumo de bens duráveis, que normalmente as pessoas financiam, ou até mesmo no mercado imobiliário, onde os juros é muito importante na decisão de compra. De acordo com o Banco Central, a redução da taxa Selic diminui o custo de captação dos bancos, que tendem a emprestar com juros menores. Então, quando os juros caem, é estimulado o consumo. Reportagem Sara Rodrigues. Governo paraense termina a transferência de presos após o massacre em Altamira.
Dos 62 presos mortos, 26 ainda aguardavam julgamento. O governo do Pará concluiu no último sábado, dia 3, a transferência dos presos que saíram do Centro de Recuperação Regional de Altamira. O ato foi uma resposta à rebelião ocorrida no presídio do município que fica ao nordeste do estado. De acordo com a Polícia Civil, 22 detentos foram indiciados pelos crimes de associação criminosa e homicídio qualificado. Ao todo, foram transferidos 26 presos. Dado coletado pelo portal de notícias G1, aponta que dos 62 mortos em Altamira, 26 ainda aguardavam julgamento e eram presos provisórios. Somente na segunda-feira passada, morreram 58 pessoas asfixiadas ou decapitadas. Os outros 4 foram estrangulados na última quarta-feira. Reportagem Sara Rodrigues. Proposta que sugere alterações no programa de regularização ambiental beneficia produtores rurais, é o que avalia o senador Luiz Carlos Reis, que está em discussão no Senado, é a PLS 3511/2019. Projeto de lei em tramitação no Senado prevê alterações no Programa de Regularização Ambiental, o PRA, que estabelece a adequação de áreas de proteção permanente e de reserva legal em propriedades rurais. De autoria do senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, a proposta torna obrigatória a inscrição dos imóveis no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, sistema que contém dados de controle, monitoramento e combate ao desmatamento. O texto sugere ainda a retirada de prazo para que seja feita essa adesão. As mudanças na avaliação do parlamentar podem ajudar os produtores rurais a saírem da irregularidade e se adequarem às normas determinadas no Código Florestal. Para Reis, além dos benefícios legais que a adesão ao CAR traz ao agronegócio, como o acesso ao crédito rural, a proposta também resolve o problema das transações imobiliárias. A grande preocupação que nós temos é que esses imóveis são comercializados, então muda de dono. Em qualquer parte do Brasil, as transações imobiliárias de produtores, elas existem. Então, aí nós não temos ainda um regramento. Como é que fica se eu cadastrei no meu nome e amanhã você me compra a propriedade, como é que aí você tem que fazer um cadastro. Então, tem que ter um prazo indefinido, praticamente, para a questão do cadastro ambiental rural. Outra alteração, de acordo com o projeto de lei, é que multas em razão de desmatamento irregular de vegetação nativa, ocorrido até 22 de julho de 2008, serão convertidas em prestação de serviços ambientais. Caso o infrator desejar e se forem cumpridas todas as obrigações impostas pelo PRA. O consultor da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, e engenheiro agrônomo Gustavo Carneiro explica que na lei anterior, os produtores rurais podem até ter desmatado de acordo com o percentual que a lei da época permitia, mas que o Código Florestal de 2012 alterou esses percentuais. Se o produtor rural conseguir comprovar de que ele, na época em que ele desmatou, no percentual que ele desmatou, a lei da época permitia a ele essa não recuperação da área, permitia a ele esse desmatamento, ele não, pelo artigo 68 do próprio Código, que até o Supremo Tribunal Federal votou por 11-0 de que é constitucional, ele tem o direito de permanecer com a área na maneira que está. Para que não haja diversas interpretações legais, o senador Luiz Carlos Reis defende que a aprovação do PLS 3511 de 2019 é necessária para que os produtores não sejam prejudicados. Aqui não é aquele que fraudou. Aqui não é aquele que desmatou de qualquer jeito, não. São gente que na época certa fizeram o que tinha que fazer, porque tinha uma lei e essa lei foi respeitada. Então o que a gente quer? Regularizar, e essas situações não se resolvem. Por isso nós temos que fazer uma lei que proteja esses produtores que fizeram essas alterações, digamos, desmatamentos, enfim, explorações em APP ou em reserva legal, de acordo com a lei daquela época. Aguardando designação de relatoria na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o projeto propõe ainda que, com a assinatura do termo de compromisso de adesão ao Programa de Regularização Ambiental, outros termos de regularização de imóvel rural ficariam suspensos. Reportagem Sara Rodrigues. OTAN responsabiliza a Rússia por fim de tratado nuclear. De acordo com o governo russo, a decisão foi tomada por parte dos Estados Unidos. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, responsabilizou a Rússia pelo fim do Tratado de Eliminação de Mísseis de Curto e Médio Alcance, na última sexta-feira. O acordo foi firmado em 1987 para evitar a produção de mísseis. De acordo com a aliança, os russos continuaram violando as disposições do tratado,
mesmo apesar de advertências dos aliados. A OTAN apoiou a decisão dos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, afirmou que a retirada tem efeito porque a Rússia não retornou ao respeito total e verificado. Segundo Pompeo, a Rússia é a única responsável pelo fim do tratado. No entanto, o primeiro-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, afirmou que a iniciativa foi dos Estados Unidos e que a Rússia havia proposto ao governo norte-americano uma moratória de instalação de mísseis nucleares. Quando assinado em 1987, o tratado aboliu o uso de mísseis com alcance entre 500 e 5.500 quilômetros. O acordo ajudou a encerrar a crise de mísseis europeus durante a Guerra Fria. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, em entrevista coletiva em Bruxelas, afirmou que a organização não quer uma nova corrida armamentista e que a organização não tem a intenção de implantar novos mísseis nucleares na Europa. Reportagem Sara Rodrigues. Cientistas criam lente que dá zoom e o estudo foi publicado em uma revista americana. Saiba mais agora. Cientistas criam lentes de contato que dá zoom. Parece ficção científica, não é? As lentes são ativadas por impulsos elétricos que requerem apenas 2 piscadas para focar no objeto. Essas habilidades robóticas dignas de filme parecem estar mais próximas da nossa realidade. Um estudo publicado esta semana apresentou um protótipo de lentes de contato que permitem dar zoom em determinados objetos. As lentes são bem fáceis de usar. O indivíduo deve piscar 2 vezes seguidas para dar zoom e repetir o mesmo procedimento para voltar à visão normal. Isso só é possível devido à diferença de potencial elétrico entre a parte da frente e a de trás do globo ocular. O olho tem um campo elétrico que pode ser medido quando realizamos determinados movimentos, como olhar para a esquerda, direita ou piscar. O que o protótipo faz é identificar os sinais elétricos do movimento, no caso, as 2 piscadas, e traduzi-los como zoom. As lentes são feitas de um material flexível parecido com o cristalino, a parte do olho responsável pelo foco. Ao receber os sinais, as lentes são capazes de mudar de forma para alterar a sua distância focal em até 32%. Mas antes de começar a se imaginar com o olho biônico, é bom saber que, por enquanto, o protótipo só funciona com um conjunto de eletrodos colados nas têmporas dos pacientes. São elas que captam os sinais elétricos, mas terão que ser substituídos por aparelhos menores ou incorporados à própria lente, antes que ela esteja disponível à população. Essa não é a primeira vez que a ciência desenvolve lentes inteligentes. Em 2013, pesquisadores criaram uma lente de contato que também era capaz de dar zoom somente com uma piscada. A diferença é que o usuário precisava de um óculos eletrônico por cima dela, anulando aí um dos principais propósitos das lentes de contato, que é ser discreta, e dispensar o uso de óculos. Ainda mais recente é uma pesquisa realizada pela Universidade de Stanford, que criou óculos que ajustam o foco automaticamente usando apenas o movimento do olho do usuário. O inconveniente, mais uma vez, é que eles são muito indiscretos. Parecem mais um óculos de realidade aumentada. Se você quiser continuar saindo de casa sem chamar muita atenção, é melhor se contentar com os óculos e lentes normais por enquanto. Bom, mas é certo que tão logo essa tecnologia irá avançar e dispensar aí o uso de eletrodos. E quem sabe, talvez algum dia a gente consiga até filmar utilizando as lentes. Parlamentares devem votar o segundo turno da reforma da Previdência e isenção de impostos para remédios. Após o recesso parlamentar, os plenários da Câmara e do Senado voltam a pautar projetos para votação. Com a volta dos parlamentares após recesso, a Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira o segundo turno da reforma da Previdência. Assim como no primeiro turno, a proposta precisa do voto mínimo de 308 deputados para ser aprovada e encaminhada para o Senado. A proposta aumenta o tempo para se aposentar, limita o benefício à média de todos os salários, eleva alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e ainda estabelece regras de transição para atuais assalariados. O texto, de autoria do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, passou por 3 mudanças. Uma delas foi a redução da idade exigida do professor de ensino infantil e básico para se aposentar com pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltar para cumprir o requisito na data de publicação da emenda.
Ainda na Câmara, os deputados podem votar na manhã do dia 6 a nova lei de licitações, que cria modalidades de contratação, exige seguro-garantia para grandes obras e tipifica crimes relacionados ao assunto. O objetivo, segundo o texto, é tornar os contratos menos burocráticos e mais céleres. Já no Senado, parlamentares podem votar 2 propostas de emenda à Constituição e 2 projetos de lei. Entre eles está a PEC 82 de 2019, que restringe a possibilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, a tomarem decisões de forma individual. Outro assunto em pauta na casa será a tributação de remédios. De autoria do senador Regufe, sem partido do DF, o projeto proíbe a cobrança de impostos sobre medicamentos. O texto foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania na legislatura passada e aguarda votação em plenário. Se aprovada, seguirá para a Câmara dos Deputados. Com informações da Agência Câmara e Agência Senado, reportagem Sara Rodrigues. Nós vamos ao nosso break, já nós estamos de volta. Quando se faz apoio cultural, não é só você quem ganha por ter seu comércio divulgado. A comunidade toda ganha. A Rádio Comunitária leva cultura, informação e interação direta com o ouvinte, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Anuncie. Apoio cultural é legal. Lei 9.612/98 e Portaria 4.334/2015 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja um apoiador cultural. Maringá tem a concessionária Kia Pet Caminhões de Ônibus, representante MAN Volkswagen, atendendo o noroeste do Paraná. O melhor atendimento em vendas de veículos novos, usados, peças e assistência técnica. Para informações de vendas, agendamento de serviços, revisões e assistência técnica, ligue 44 31 25 99 99. Kia Pet Caminhões de Ônibus, BR 376, quilômetro 188, em frente ao posto Amigão, saída para Marialva. Kia Pet Caminhões de Ônibus. Chega em casa do trabalho e quer devorar uma pizza bem gostosa pra poder relaxar. 4 queijos, portuguesa, bacon e calabresa. Essa pizza é uma beleza. Ateliê Delícias da Cris, agora com pizzas a partir de R$ 25,00, nos sabores mistas, frango com catupiry, calabresa e portuguesa, todas pré-assadas, atendimento de quinta a domingo, entrega grátis, aceitamos todos os cartões de crédito, ligue 998-522900 ou 997-030721, Rua Hortêncio Rodrigues dos Santos, 83, Conjunto Geraldo Felipe. Delícia! Fique linda em todas as estações do ano. O Espaço Lucilene Signorini conta com profissionais especializados e produtos de qualidade. Corte, escova, tintura, hidratação, progressiva, definitiva, maquiagem e manicure e pedicure. Espaço Lucilene Signorini, Rua José de Matos Filho 620, Sala 3, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Fone 99968-1350, esquina da Rodoviária Nova, Paranavaí, Paraná. Agora o Guerreiro Motos está em novo endereço e com profissionais para dar assistência em todas as marcas de motocicletas, com garantia e rapidez e com grande variedade de peças e acessórios. O Guerreiro Motos busca a sua moto e traz para a oficina, para você não perder o seu tempo. Guerreiro Motos, na Heitor Furtado 2135, fone 3424-7677, 99828-3330 e 99856-1113, em Paranavaí. Ter uma casinha branca de varanda
Está difícil pagar aluguel? Fale com o corretor de imóveis de confiança com registro há mais de 8 anos. Casas financiadas pela Caixa Econômica nos melhores bairros da cidade de Paranavaí, a partir de R$100 mil. Ney Jardim, telefone 44 999 57 1303 ou no escritório na Rua Tiradentes, 1110, no Jardim São Jorge, próximo do Colégio Neuza Braga. Ney Jardim, o corretor de imóveis de confiança. O inverno está aí, então aproveite para fazer uma revisão no seu aparelho de ar-condicionado e também a higienização, que ajuda na eliminação de bactérias, fungos e odores indesejados. E também auxilia na redução do consumo de energia. A Refrigerar tem técnicos capacitados para manutenção em máquinas de lavar roupas, geladeiras e freezer. Precisou? Fale com a Refrigerar. Telefones 3045-3108 e 99721-2747. Refrigerar. Nessa você pode confiar. RV Authentic Uniformes. Uniformes empresariais, universitário e camisetaria. Camisetas Gola Polo, tradicional e eventos. Peça seu orçamento e nós vamos até você. Ou pelo telefone 44 999 18 0179. Ou em nossa fábrica na Rua Luciano Martins de Andrade 246, no Jardim São Jorge. RV Authentic, autenticidade em uniformes. Esse recado é pra você, mulher. Tati Modas deixa você mais bela. Aqui você encontra vestidos, saias, blusas, cintos e uma infinita moda evangélica. Rua Janete Claire 480. Nas populares do Jardim São Jorge. Telefone 99704-5829. Tati Modas. Você quer se aposentar? Fale com Walter Prev, assessoria previdenciária. Isto é para quem pretende planejar antecipadamente sua futura aposentadoria. O assessor previdenciário simula cenários de acordo com informações do cliente, para que ele possa decidir quando é o melhor momento para se aposentar. Agora temos um escritório especializado, com o amplo conhecimento adquirido pelo ex-servidor Walter dos Reis, que atuou por mais de 35 anos na área. Agende uma consulta pelo e-mail walterprev2019@gmail.com ou fale conosco pelo WhatsApp 44 998 13 4656 ou pessoalmente na Rua Souza Naves 2298A, a 100 metros do INSS, em frente à Ribeiro Informática em Paranavaí. Walter Prev, cuidando do seu futuro. Da região, melhores marcas, melhores preços, Perfumaria. Na Farmácia Operária você encontra todos os medicamentos que você precisa. Amplo estoque em perfumaria e higiene, sempre com os menores preços da cidade. Atendimento farmacêutico de qualidade. Na Farmácia Operária, sempre você tem descontos e promoções e a atenção que a sua saúde merece. Na Martin Luther King 2976, uma quadra do Trevo da Vila Operária. Telefone 3045-4855. Farmácia Operária. Tudo para o seu bem-estar. Todo dia é dia de ficar bonita. Cuidar da aparência é fundamental. Por isso, o Salão de Beleza Scala Hair está sempre pronto para lhe atender. Atendimento unissex, tinturas, reflexos, cortes, escova, luzes, queratinização, progressiva, tratamento capilar, química em geral. Cuidados pessoais são fundamentais. Por isso, prefira sempre o Salão de Beleza Scala Hair. Rua Antônio José da Silva, 1656, ao lado da Rádio Scala, Jardim Simara, no telefone 9820-5554. Agora é hora de usar o melhor. Na Vidraçaria Aliança você encontra vidros, espelhos, box para banheiro em acrílico e temperados. Faça-nos uma visita e solicite um orçamento sem compromisso. Vidraçaria Aliança, sob a direção de Juscelino Gonçalves. Na Avenida Martin Luther King, número 7, na Vila Operária. Telefone 3423-0693. Vidraçaria Aliança. A cada 2 minutos,
5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Muito bem, já estamos de volta nesta segunda-feira, trazendo para você o jornal Página 1. Aqui você fica bem informado. Olha, vendas pela internet devem crescer 18% até o mês de dezembro e movimentar mais de 39 bilhões de reais. Já o valor médio de cada compra deve cair de R$ 418 para R$ 406. Vendas pela internet devem crescer quase 20% no segundo semestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. A projeção é da empresa de inteligência de mercado Compre e Confie, em parceria com o portal E-Commerce Brasil. Ao todo, devem ser feitos 96 milhões de pedidos em todo o país, que podem movimentar 39 bilhões de reais até dezembro, faturamento 14% maior. Já o valor médio de cada compra deve cair de R$ 418 para R$ 406. Apesar dessa redução, os responsáveis pelo estudo avaliam o cenário como positivo. Explicam que a possibilidade de comprar não só pelo computador, mas também pelo celular, prática que cresceu bastante, tem ajudado o comércio eletrônico, assim como o fortalecimento no país da Black Friday. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Mais de 200 mil empregadores brasileiros têm dívidas relacionadas ao FGTS. Segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a soma total da dívida é de 32 bilhões de reais, envolvendo mais de 8 milhões de brasileiros trabalhadores. 225 mil empregadores brasileiros têm dívidas relativas ao FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a soma total da dívida é de 32 bilhões de reais, envolvendo mais de 8 milhões de trabalhadores. O FGTS é um direito do empregado com carteira assinada e deve ser depositado pela empresa até o dia 7 de cada mês, na conta vinculada do trabalhador. O valor devido a cada mês equivale a 8% da remuneração do funcionário. Lembrando que o valor não pode ser descontado do salário. O governo fiscaliza e atua na cobrança dos valores que deixam de ser pagos. Nos 4 primeiros meses de 2019, de acordo com números oficiais, as autuações levaram ao recolhimento de 2 bilhões e 60 milhões de reais para contas do FGTS, um resultado maior do que obtido entre janeiro e abril do ano passado, quando o valor recuperado somou pouco mais de 1,5 bilhão de reais. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. Venda de veículos cresce no mês de julho. Julho foi um mês bom para o setor automobilístico. A venda de veículos novos subiu 12% no 7º mês do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Julho foi um mês bom para o setor automobilístico. A venda de veículos novos subiu 12% no 7º mês do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já na comparação com o mês anterior, junho, o crescimento é de 9%. Os dados são da FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Em julho, foram emplacados ao todo 243.640 automóveis comerciais leves, ônibus e caminhões. Segundo a Federação dos Concessionários, esse é o segundo melhor total mensal de 2019. Somente em maio os emplacamentos foram maiores. Somaram na ocasião 245.466 unidades. Os números da FenaBrave revelam ainda que no acumulado do ano já foram emplacados no país 1.551.781 veículos. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias.
Aumenta a oferta de vagas de estágio em todo o país. Mais de 24 mil vagas de estágio devem ser abertas entre agosto e setembro em todo o Brasil. Mais de 24 mil vagas de estágio devem ser abertas entre agosto e setembro em todo o país. A previsão é a melhor desde 2019 e foi feita pelo Núcleo Brasileiro de Estágios, o NUB. A entidade explica que esse período entre agosto e setembro, logo após as férias escolares, é um dos melhores para conseguir uma vaga. A maioria das oportunidades, cerca de 20 mil, será voltada para estudantes universitários, alta de 9% na comparação com o ano passado. Em nota, o NUB avaliou o estágio como uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho e como a melhor forma de colocar em prática o conteúdo aprendido em sala de aula. Porém, lamentou o fato de cerca de 1 milhão de jovens apenas fazerem estágio no país, que pela quantidade de estudantes poderia ter até 17 milhões de estagiários. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Juros do rotativo do cartão de crédito passam de 300% ao ano. Dados do Banco Central referentes ao mês de junho apontam que a taxa média cobrada de quem não paga o valor total da fatura chegou nada mais, nada menos do que 300% ao ano. Juros do rotativo do cartão de crédito voltam a subir. Dados do Banco Central referentes ao mês de junho apontam que a taxa média cobrada de quem não paga o valor total da fatura chegou a nada menos que 300% ao ano. O juro do cheque especial também subiu e foi a 322%. Em ambos os casos, as taxas são consideradas altas, seja na comparação com outros países ou outras modalidades de empréstimo. Uma das explicações é que o acesso ao crédito é fácil, com mais risco para quem libera o dinheiro. Na média das várias modalidades disponíveis, os juros cobrados de pessoas físicas ficaram em cerca de 53% ao ano, 6 vezes menos que no cheque especial e no cartão de crédito. Para especialistas, os dois só devem ser usados em casos urgentes e se não houver outra opção. Para quem se complicou, uma dica para cobrir o limite da conta ou quitar a fatura do cartão é talvez buscar uma linha de crédito com juros menores. Por exemplo, o empréstimo consignado. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Desemprego e estresse contribuem com o surgimento de câncer de próstata abaixo dos 50 anos. A cada 6 mortes por câncer de próstata, uma é agravada pela situação de desemprego. O estresse, gerado por fatores ligados à recessão financeira, foi identificado como gatilho para aumentar o risco da doença em 2 pesquisas. A cada 6 mortes por câncer de próstata, uma é agravada pela situação de desemprego. O estresse gerado por fatores ligados à recessão financeira foi identificado como gatilho para aumentar o risco da doença em 2 pesquisas. Um dos estudos foi feito entre 1990 e 2009 na Alemanha e o outro pelo DataSUS no Brasil, conforme explica Marcelo Bendhack, presidente da Sociedade Latino-Americana de Uro-Oncologia. O que aconteceu foi que pacientes que foram submetidos ao estresse de uma recessão econômica e submetidos a um desemprego apresentaram um maior número de pessoas desenvolvendo o câncer de próstata. Agora, recentemente, um estudo realizado também pelo DataSUS apontou entre 1997 a 2016 um aumento para o número de câncer de próstata, aumentou em cerca de 5,2% o número de pacientes com câncer de próstata entre 20 e 49 anos. Para o especialista, os dados indicam a necessidade de atenção ao risco de desenvolvimento de todos os tipos de câncer, mesmo na faixa etária entre 20 e 49 anos. Isso traz a informação para nós que, além de pessoas nessa faixa etária também deverem se submeter a exames de rotina para a detecção precoce, temos que tentar fazer com que essa população não se exponha tanto ao estresse do tipo desemprego, recessão, dificuldade econômica, né?
Entre as possíveis causas e fatores responsáveis nesta faixa etária estaria também a obesidade, o estilo de vida, consumo exagerado de álcool e tabaco, né, de fumo, alimentação não saudável e falta da prática de atividade física. Em 20 anos, segundo o Observatório de Oncologia, aumentou o número de casos entre o grupo abaixo de 50 anos, também do câncer de tireoide, que cresceu 9% e mais de 3% para o tipo de cólon e reto. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. Governo anuncia quase 20 mil vagas para o programa Médicos. Salários chegam a R$20 mil em regime CLT. Os salários devem atingir entre 12 e 31 mil reais conforme a fase de atuação. No primeiro ano, o profissional deve receber em torno de R$21 mil. O programa Médicos pelo Brasil, lançado pelo Ministério da Saúde em substituição ao Mais Médicos, vai contratar cerca de 18 mil profissionais pelo regime de CLT. Os salários devem atingir entre 12 e 31 mil reais, conforme a fase de atuação. No primeiro ano, o profissional deve receber até 21 mil reais. As vagas serão distribuídas entre os municípios, com prioridade aos de acesso mais difícil, conforme explicou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele destacou o principal objetivo do programa de atender à atenção primária. Nós utilizamos, ministro Ernesto, os mesmos critérios de classificação de municípios para calcularmos as vulnerabilidades da OCDE, que o Brasil, por vossas mãos e a mão do presidente da República, se prepara para aderir. Não há mais indicação política, como nós víamos antigamente. Agora entra o IDH, agora entra o Bolsa Família, agora entra o BPC, agora entra o nível de previdência abaixo de 2 salários mínimos, agora entra a mortalidade infantil, expectativa de vida, um conjunto de indicadores que mostra com precisão: aqui é necessário apoiar. O atendimento também deve agregar a atenção à saúde familiar. Não é possível fazer atenção primária sem termos especialistas em médicos de família e comunidade. Todos os médicos que entrarem neste programa, nos primeiros 2 anos, terão a especialização em saúde da família e comunidade, por 2 anos. Somente se ele adquire o título de especialista da Sociedade Brasileira, ligada à Associação Médica de Médico da Família e Comunidade, é que ele vai ser efetivado. Presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao programa de saúde anterior. Se os cubanos fossem tão bons assim, teriam salvado a vida de Hugo Chávez. Não deu certo, deu azar. Se os cubanos fossem tão bons assim, Dilma e Lula teriam aqui no Planalto para atendê-los cubanos e não brasileiros. Também o Brasil se prestou, como disse há pouco aqui um colega que me antecedeu, a alimentar uma ditadura. Aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano eram destinados a Cuba, tirando exatamente dos profissionais que estavam aqui. Então, mais uma prova, que quanto mais profissionais, entre aspas, tivessem em nosso meio, melhor era para a ditadura cubana. A ideia, sim, colega da imprensa, era formar núcleos de guerrilha no Brasil. Segundo o governo, serão criadas mais 7 mil vagas para atendimento médico em áreas carentes. Norte e Nordeste devem ficar com 55% das vagas. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. Chegamos ao final do Jornal Página 1 desta terça-feira. Voltamos amanhã trazendo para você todas as informações do Brasil e do mundo. Até lá!